Se segura aí que esse vídeo de hoje está imperdível. Já pega a pipoquinha, corre para o sofá para ver que esse filme você não vai se arrepender de ver esse vídeo. Por quê, pessoal? A gente já começa aqui com o Alckmin elogiando, né, a decisão do Alexandre de Moraes sobre o IOF e defendendo o diálogo. A gente sabe que o Alexandre de Moraes derrubou a decisão lá do Congresso e a do governo. A do governo de aumentar o IOF e a do Congresso de derrubar o aumento da IOF por enquanto. O IOF, por enquanto, voltou a ser como era antes, o IOF com as mesmas tarifas de antes do governo subir. Só que isso tem um custo, né? O Alexandre deu alguns dias para que os dois entrem no acordo. Quem são os dois? O governo e o Congresso. O Alckmin achou interessante, gostou dessa opinião aí, decisão do Alexandre de Moraes. Contudo, pessoal, o governo, o Lula, ficou totalmente insatisfeito com a decisão, né, do ministro Alexandre de Moraes no caso do IOF. Nos bastidores, os aliados do Lula avaliam que a Constituição garante ao Executivo a prerrogativa de legislar sobre impostos como o IOF. Então você vai entender tudo nesse vídeo de hoje. Então já chega se inscrevendo no canal, habilitando o sininho de notificações. E a gente já começa com um vídeo aqui, pessoal, da blogueirinha aqui da Globo News, falando exatamente sobre essa questão da insatisfação do governo sobre a derrubada do IOF pela Câmara e agora também pelo Alexandre de Moraes para que chegue num acordo. Vamos entender aqui. Discutir o tema, mas não é o que o governo queria. Espera aí, pessoal, vamos Falou do voltar governo, aqui. falou do governo, né? Aí o governo Aí. também, o presidente elogiou o Congresso, tal, é o discurso público. Nos bastidores, Vitor, o governo ficou insatisfeito com a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Quer dizer, aliados do presidente com quem a gente conversa, né, ficaram insatisfeitos, porque a avaliação é de que a Constituição é bem clara no artigo 153, 153, e que diz que a prerrogativa é do Executivo para tratar de impostos relacionados a câmbio, crédito, etc. Leia-se IOF. E que também é a prerrogativa do Executivo colocar a alíquota sobre esse imposto. Então, portanto, na avaliação do Executivo, o decreto é constitucional. Só que o que o ministro falou é: vamos sentar, conciliar e avaliar. O próprio Dino tinha sugerido que a constitucionalidade do decreto está dada ao falar, esse assunto não tem nem discussão, tal, também na semana passada. Então o governo esperava isso, só que entende que o Supremo também tem um desgaste com o Legislativo. O ministro Alexandre de Moraes, que toca aquelas investigações todas da trama golpista, fica muito atacado pelo Legislativo, pela oposição. Então ali teve uma concertação em nome da política e para se discutir o tema, mas não é o que o governo queria, tanto que o governo acha que se a matéria for, se não houver acordo nessa mesa de conciliação e a matéria for para o plenário, acha que pode vencer com base nisso que está na Constituição. Aí tem um agravante que o ministro cita na sua decisão, que é o desvio, a possibilidade de haver o desvio de finalidade do IOF. O IOF é um imposto regulatório, não arrecadatório. E o governo fez a edição desse decreto olhando para as metas fiscais, 12 bi esse ano, 24 bi o ano que vem. Então, o ministro Alexandre de Moraes também destacou esse ponto, e esse ponto, se a gente olhar tecnicamente falando, pode ser um dos entraves para se conseguir o que o governo quer, que é a volta do decreto e, com ele, a possibilidade de arrecadação. Aí, pessoal, então, essa questão, o governo pode subir o IOF, porém não pode utilizar o valor que vai receber do IOF para fins de pagamento de dívida, né, para fins arrecadatórios, somente para fins regulatórios, tá? Então, esse é o grande entrave que gira em torno dessa questão, tá? E a gente tem aqui, por outro lado, o Geraldo Alckmin, o vice-presidente do Lula, elogiando a decisão de Alexandre de Moraes sobre o IOF e defendendo o diálogo. Então, Lula está furioso por causa da derrubada, queria que o Supremo tivesse acatado o que ele queria, né, que era o aumento do IOF, porém, o Alckmin acha que o Alexandre de Moraes está certo defendendo o diálogo. Então, o vice-presidente da República afirmou que a decisão do ministro do STF foi
sábia ao convocar uma audiência de conciliação entre o Executivo e o Legislativo. Pessoal, não lembro de ter um precedente desses na história do Brasil, de um ministro do STF chamar o Executivo e o Legislativo para conversarem, tá? Isso é coisa realmente deste governo esquisito do Lula. O vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, disse no sábado passado que a decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, sobre o aumento do IOF foi sábia. Ele marcou uma audiência de conciliação entre o Executivo e o Legislativo para o dia 15 de julho. Alexandre de Moraes teve sabedoria dizendo: olha, é claro que em questão jurídica o Supremo interpreta a Constituição e entendemos que temos o bom direito. O decreto é uma atribuição do Executivo e não tem nenhuma inconstitucionalidade. Aliás, isto até já ocorreu, mas sempre o caminho do diálogo é um bom caminho, disse jornalistas depois do Fórum Econômico do BRICS no Rio. Pessoal, até não tem nenhuma inconstitucionalidade, né, quanto ao Executivo subir o IOF. Porém, ele não pode utilizar esse imposto como com fim arrecadatório, tá? Esse é o grande entrave e problema nessa questão. O governo quer aumentar o IOF, que é o imposto regulatório, para fins de pagar dívida pública, e não é para isso que ele serve, não é para isso que ele foi criado. A decisão de Moraes suspende tanto os decretos do Executivo, que levaram o IOF, quanto o decreto do Legislativo, aprovado pelo Congresso, que derrubava a medida do governo. Com isso, o cenário atual permanece inalterado. Alckmin disse estar otimista com as negociações com o Congresso e que há dois tipos de pessoas que são ansiosas na vida: jornalistas e políticos. A alta do IOF fazia parte da estratégia do Haddad para elevar a arrecadação e cumprir metas do novo arcabouço fiscal. A estimativa de receita e do aumento do IOF era de 12 bilhões em 2025. Só que, como eu falei antes, não poderiam ser usados para cobrir as contas públicas. O Congresso, no entanto, derrubou o decreto em votação simbólica no Senado e outra expressiva na Câmara com 383 votos, ou seja, até parlamentares de esquerda, pessoal, votaram para a derrubada do IOF. A medida foi considerada a maior derrota do governo na Câmara neste mandato. Pessoal, então, aqui tem uma cronologia, tá? Isso aqui já está se arrastando há um tempo. E acontece que no dia 15, governo e Câmara e Congresso vão ter que se reunir para tentar chegar a um acordo. Não acredito muito em um acordo que seja satisfatório para ambos, pessoal, porque o governo quer aumentar imposto, a Câmara quer cortar impostos. Chegou até aqui no vídeo, se inscreve no canal, habilita no sininho de notificações, me conta aí nos comentários o que você acha desse imbróglio. Será que o governo vai conseguir aumentar o IOF, vai conseguir usar ele para pagar a dívida pública? Será que não? Me conta tudo aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê logo mais em um próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.